Hoje eu gostaria de abordar um assunto que a gente vai encontrar na palavra, as orientações para seguirmos neste assunto tão delicado, tão assim atual nos dias de hoje, que é com relação ao estranhar o outro. O que Jesus faria, o que ele fez. Então, nós vamos começar assim simplificadamente falando o que é estranhar o outro. Estranhamento do outro é a origem da intolerância. É quando assim essa intolerância ela começa de uma forma simples, apenas uma discordância, e ela pode chegar a níveis assustadores de perseguição, que é perda de direitos civis, perdas de propriedade, expulsão, prisões ilegais, espancamentos, torturas, execuções. A Bíblia fala disso. A Bíblia não se exime de tocar em nenhum assunto, seja ele problemático ou não. Então, eu gostaria de apenas citar alguns exemplos desse tipo de intolerância, de perseguição aos judeus, que vem do quê? Vem do estranhamento do outro, daquilo que você acha que o outro é diferente de você e o outro não merece respeito, não merece consideração. Vamos rememorar a história de Moisés. Moisés foi o quê? Ele foi um sobrevivente do decreto de morte dado pelo faraó às crianças hebreias. Então ele é um sobrevivente. Houve um decreto de morte. Esther, o livro de Esther nos conta o decreto que Amã fez com que o rei assinasse o decreto de morte de todos os judeus no seu reino, que eram 120 províncias. Graças a Deus, houve a intervenção de Esther, de Mordecai, e aos judeus foi dado defesa. Depois nós vemos o exílio na Babilônia, tratado em Jeremias, Isaías, vários livros falam desse momento. Quer dizer, Jerusalém foi destruída e os judeus foram levados para outra terra, para o exílio. Já no Novo Testamento nós vemos o decreto de Herodes para matar todas as crianças com até 2 anos. Era o decreto de morte de Jesus. Depois Jesus mesmo, quando disse não ficará pedra sobre pedra que não seria derribada, quanto à destruição do templo de Jerusalém no ano 70 pelos romanos, que levou a dispersão dos judeus mais uma vez pelo mundo inteiro. Então essa perseguição religiosa ela não acabou, e infelizmente a história ocidental é marcada por perseguições religiosas. Os judeus sempre foram os principais alvos. Com o cristianismo, nós assistimos até hoje à perseguição de cristãos. A dos judeus continua e instaurou-se a perseguição aos cristãos. E hoje, muitas partes, muitos cristãos morrem degolados, queimados, toda sorte de perseguição. E nós precisamos ser sensíveis a estes eventos, a esta situação, e buscar na Bíblia, que é a nossa fonte de revelação. Lógico que o Espírito Santo hoje nos orienta o que proceder, como fazer para que nós não cheguemos a este ponto. E historicamente, aí eu citei os 5 fatos narrados na Bíblia. Agora, já no estabelecimento, após esta expulsão dos judeus de Jerusalém, no ano 70, vamos já para a Idade Média, encontramos em 1492 a expulsão de
todos os judeus da Península Ibérica. Eram os reis católicos, Isabel I e Fernando II, decretaram simplesmente: sejam expulsos. E muitos, nós sabemos, foram para Portugal, em alguma região encontraram abrigo, mas depois foi estabelecida a Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, para caçar todo judeu, todo aquele que era obrigado a se converter. É o que, em alguns momentos, filas de pessoas obrigadas a se converter ao cristianismo, e muitos deles, mesmo convertendo, foram mortos, foram executados pelo Tribunal do Santo Ofício. E este Tribunal do Santo Ofício alcançou o Brasil, e muitos não conhecem por extensão o que foi feito no Brasil em nome do Tribunal do Ofício. Então, estes são alguns fatos históricos que a gente vem acompanhando, que marca a história do mundo ocidental. E nós, como cristãos, não podemos ficar isentos, alienados destes fatos, porque a memória, ela faz com que nós não repitamos os mesmos erros. E nós, cristãos, temos um papel importante nisso. Nós não podemos ser intolerantes, estranhar o outro, porque, como eu já disse no começo, muitos destas perseguições, pogroms, assim, eu falei dos grandes, né, que foi a Inquisição, e nem nomeei o Holocausto, né, que já no século XX alcançou o mundo ocidental, onde, pelo simples fato de serem judeus, mais de 6 milhões foram queimados, mortos, sem direito à defesa. É uma parte negra de nossa história, mas não podemos fechar os olhos. Hoje, no século XXI, nós assistimos ao aumento da intolerância e voltamos a ver a questão dos judeus, o antissemitismo, o antijudaísmo sendo se apresentando em muitas partes do mundo. Nós temos responsabilidade com isso. Então vamos ver o que Jesus fez, como Jesus reagiu ao outro. Ele estranhou o outro? Então vamos nos espelhar no que Jesus falou. Vamos ver o caso da situação de Jesus e a mulher samaritana. Está lá em João 4,9, que diz assim: disse-lhe então a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Então havia ali uma indisposição de um povo com o outro, por conta, né, no exílio. Eles levaram quem habitava em Samaria para a Babilônia e trouxeram outros povos. Então os judeus têm essa diferença com os samaritanos. Mas o que fez Jesus? Jesus conversou com essa mulher, Jesus pediu de beber a esta mulher e ela mesmo estranhou. Então nós vemos esta atitude de Jesus. Disse-lhe, né, a mulher: mas como assim, você sendo judeu, pedes a mim beber água, sendo eu samaritana? E foi o que Jesus fez. Continuemos nos exemplos. Jesus e o bom samaritano. Vamos ver lá em Lucas 10:33, que diz assim: mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e, vendo-o, encheu-se de compaixão. É o caso da pessoa que foi espancada, encontrada na estrada, no caminho de Jericó, e nem levita, nem sacerdote
Nenhuma pessoa se compadeceu a não ser esse samaritano. Jesus, então, citando essa história para explicar ao que tinha perguntado sobre o que deveria fazer para ganhar o reino, né? Então, mais um pouquinho à frente, no capítulo 10, verso 37, respondeu o doutor da lei, aquele que usou de misericórdia para com ele. Era a pergunta de Jesus: quem é que usou, que vai ganhar o reino? E o doutor da lei, que estava inquirindo a Jesus, falou: aquele que exerceu misericórdia. Jesus falou: vai e faz o mesmo. Então, a palavra de Deus, ela nos exorta a termos misericórdia, a não estranhar o outro, a agir com amor, com a consideração, com respeito, com misericórdia. Vamos a mais um exemplo da atitude de Jesus, relativo aos publicanos. Os publicanos eram os cobradores de impostos, e quem era cobrado não gostava. Então os judeus não gostavam dos publicanos. Mas lá em Mateus 9, 10 e 11 diz assim: ora, estando ele à mesa em casa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores e se reclinaram à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Então Jesus foi questionado por que ele comia e vivia junto aos publicanos e pecadores. Porque o reino de Deus veio não para aqueles que já estão salvos, mas para salvar. Aliás, não tem jeito de ser salvo a não ser por ele. Mas ele fala que não é para os sãos que ele veio, para os doentes, aqueles que se consideram, aqueles que são humildes, que esperam em Jesus, que buscam nele a salvação. Então, Jesus andou com os publicanos e pecadores. Em Lucas 5, 27 e 28 também diz assim: depois disto saiu, vendo um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, disse-lhe: segue-me. Este, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Não só ele convivia com eles, mas ele chamou um publicano, Levi, né, que nós conhecemos pelo nome de Mateus, para segui-lo, para ser sua testemunha. E ele, né, se tornou um discípulo, um apóstolo, e tem um evangelho com o nome dele, né? Então, Jesus, ele se envolvia com as pessoas, ele não estranhava o outro. Em Lucas 15, 1 diz: ora, chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então, ele tinha um trânsito, ele tinha uma maneira que eles se sentiam aceitos, respeitados. Jesus falava com eles. Nós temos que olhar o exemplo de Jesus. Porque em nome de muita ideologia, em nome de Jesus, muito sangue já foi derramado. E nós não podemos permitir que essa história se repita. Também, como último exemplo, né, de Jesus em relação aos publicanos, nós vamos citar de Zaqueu. Zaqueu, ele era chefe dos publicanos e era rico. E Jesus o viu na árvore e o chamou e foi à sua casa. Então, assim, os exemplos de Jesus são todos exemplos de amor, de misericórdia, de tolerância, de não estranhamento do outro. Vamos, por último exemplo, olhar o caso da mulher adúltera. Está lá em João 8,4, que diz assim: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Aí, né, tem todo o relato desse fato. Eu apenas separei aqui as últimas palavras. Em João 8, 11 e 12, Jesus perguntou: cadê aqueles que te condenaram? Respondeu ela: ninguém, Senhor. E ele disse: nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Então, Jesus, ele atraía pelo amor, pela misericórdia. E nós, hoje, nós temos que olhar Jesus como o nosso alvo. Vamos lá
no verso que é no João 8, verso 12. Então Jesus tornou a falhar-lhe, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. E nós nos referimos a estes momentos da história onde houve severa perseguição como época das trevas. Mas aqui a palavra está falando, nós não andaremos em trevas, nós reconheceremos as trevas porque nós estaremos com Ele. E por último, em Mateus 15, 19 está a essência do que eu quero falar hoje. Qual é a origem dessa intolerância? Qual é a origem desse estranhamento? Está escrito: porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então nós cristãos devemos nos examinar para lançar fora todos esses maus pensamentos, todas essas estranhezas. Nós não vamos deixar a verdade da palavra de Deus, mas nós vamos usar Jesus como exemplo e não permitir que todas estas manifestações de homicídio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia, que surge dentro dos nossos pensamentos, alcance o outro. Então, em nome de Jesus, que nós possamos refletir aquilo que já foi feito em nome de ideologia, de partido, de governo, e saber que Jesus deixou o exemplo de não estranhar o outro. Em nome de Jesus, possamos todos refletir e tenhamos todos uma boa semana.